Eu tava fazendo a lista dos meus melhores webtoons, dos webtoons que eu acompanho, e eu percebi que eu leio webtoons demais. Oi, pessoas, tudo bem com vocês? E bem-vindos a mais um vídeo. Estou de volta e hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu comentei com vocês durante o Vlogmas, porém eu ainda não tinha postado, não tinha desenhado e assim por diante, então chegou o momento da verdade. Eu vou falar com vocês sobre webtoons. Primeiro, para quem não tem ideia do que se trata, o que são webtoons ou webcomics, são basicamente mangás ou histórias similares a mangás, né, com o mesmo flow, só que é tudo de pé, é uma tirinha comprida e você vê, geralmente eles são coloridos, diferente dos mangás, os mangás são em preto e branco, os webtoons já são coloridos porque realmente eles ficam dentro da internet. Então vamos começar. Eu vou começar pela webtoon mesmo, que sim, é o nome do serviço e é o nome do site. Então, o Webtoon é, se eu não me engano, um dos maiores sites que a gente tem. Eu acho que os maiores webtoons que existem estão dentro da própria Webtoon. Se eu não me engano, na Webtoon especificamente, você tem como pesquisar se a Webtoon já foi traduzida para outros idiomas. E essa tradução é feita pelos leitores. Eu vou pular um pouquinho pra cá pra poder deixar um espaço para as capas aqui do lado. Lullaby eu amo, que basicamente é um rei demônio. Ele tá no mundo real, preso, porque ele tem que encontrar a mate humana dele pra ela poder dormir e ele conseguir um tempo necessário, tipo, desse sono, porque ele não consegue dormir, esse sono pra ele poder voltar, então, pro mundo dos demônios. Só que o irmão dele, que é quem tá cuidando, né, do reino demônio lá, etc., ele não tá gostando muito dessa ideia de o irmão poder voltar e assumir o trono que ele tá cuidando, basicamente. Ele tá vivendo como se fosse o rei. Então, claro, ele não tá muito interessado no irmão retornar. Então ele tá fazendo de tudo pra poder estragar esse relacionamento entre os dois. E eu vou pegar outro que tá em hiato, na verdade, que é fantástico, gente, é fantástico. Chama de Remarried Empress. Ele tá em hiato já faz também algum tempo. Eu não sei quando vai retornar, mas o plot é maravilhoso, gente. A Imperatriz, ela é toda perfeitinha, ela foi basicamente educada para ser imperatriz. E ela e esse imperador, eles se conhecem desde criança e eles sempre souberam que iam casar. Depois eles casarem, o casamento deles é basicamente de fachada, porque o imperador não... Tipo, ele aprecia a imperatriz pelo trabalho que ela faz, mas ele não gosta tanto assim dela, aparentemente. E daí, em determinado momento, ele retorna pra casa, ele foi, tipo, sei lá, fazer algum tipo de campanha fora, e assim que ele retorna com uma amante. A imperatriz, o único defeito dela é que ela nunca conseguiu dar um herdeiro pro imperador. Aí chega a... E vejam, eu não vou lembrar o nome de ninguém, porque faz bastante tempo que tá parado, exceto dessa mulher, porque ela é uma desgraça, que é a Rashta. A Rashta então volta com o imperador, ele olha pra cara da imperatriz e fala assim, ah não, ela vai entrar, né, ela vai ser minha concubina, então ela vai morar aqui com a gente, assim por diante, blá blá blá, etc. Porém, contudo, entretanto, a Rashta só vem realmente, ela só tem importância nesse rolê, porque ela está grávida, teoricamente, do imperador. Eu ainda tenho dúvidas, eu não sei, eu não confio na Rashta e eu acredito que o bebê não é do imperador, mas tudo bem, não é sobre isso que a gente tá falando. Então ela tá grávida. E na cabeça do imperador, o que ele faz? Um plano sensacional. Vou fazer o seguinte, para esse herdeiro ser um herdeiro legítimo, eu preciso estar casada com a Rashta. Então o que eu vou fazer? Eu vou pedir um divórcio com a imperatriz, casar com a Rashta, ter essa criança, descasar da Rashta, casar de volta com a imperatriz, porque ela é perfeita. Vocês estão me entendendo por que eu odeio ele? Então, basicamente, esse é o plano incrível dele. A única coisa que ele não contava era que, basicamente, a imperatriz, maravilhosa, ela, a hora que ele pedisse o divórcio, ela falasse, tudo bem, pode divorciar, desde que eu tenha o direito de casar novamente. Porque eu vou me casar imediatamente. Assim que a gente assinar o divórcio, eu caso de novo com um rei do reino do lado. Maravilhoso, gente. Leiam. Leiam, tá em hiatus. É longo pra burro, mas tá em hiato. Dá tempo de vocês se atualizarem.
Beleza, vamos pro segundo serviço então. O segundo serviço é o Manta. O Manta você paga como se fosse um Kindle Unlimited e vai consumindo o quanto você quiser de webtoons. É isso que eu amo no Manta. O que é legal também é que várias das coisas que o Manta lança estavam em outras plataformas em algum momento, ou continuam até em outras plataformas, que são mais caras. Então vamos começar a falar sobre o Manta especificamente. Mas vamos começar pelo meu absoluto favorito, que está em hiato. Eu sei, triste, porém dá tempo de vocês se atualizarem. Que é Finding Camellia. Finding Camellia é incrível, gente. Incrível. Mas é basicamente assim, o cara, né, eu não sei qual vai ser a posição social dele na hierarquia da vida. Ele teve uma filha com uma das pessoas que trabalhavam na casa dele. E ele era casado com uma maluca lá. Essa maluca lá deu à luz a uma criança, e é um menino, ou seja, o herdeiro dele. Só que esse menino é bastante doente, então toda hora ele fica doente, assim por diante. E assim que ele descobre que ele engravidou, né, essa mulher fora do casamento, eles fazem o seguinte: a menina nasceu, a menina cresceu um tanto de tempo, mas ela cresceu super reclusa. E em determinado momento, quando eles veem que esse filho dele tá muito doente, toda hora tá doente, assim por diante, eles catam essa menina, que é a Camélia, e transformam ela em um menino. Então cortam o cabelo dela, ela começa a usar bandagem e basicamente ela vive a vida de um menino. Então basicamente a Camélia vira Camillias, então mudam o nome, vou botar a grafia aqui do lado, mas basicamente ela vive a vida de um menino. Enquanto sim, a Camélia tá vivendo como Camillias e o irmão dela começa a ficar melhor de saúde, depois de fazer um tratamento em outro país, ela começa a ver que não tem necessidade dela ser um menino, não tem necessidade dela ser o herdeiro reserva do pai dela. Então, ela olha pra cara do pai dela e fala assim: é o seguinte, show, posso continuar com essa farsa por mais um tempinho, mas tem data de validade. A partir de determinado momento, eu vou voltar a ser Camélia. E enquanto ela tá vivendo a vida do Camillias, ela tá tentando encontrar a mãe dela que desapareceu. Então tem todo esse plot. Não vou falar mais, leiam, é perfeito, é incrível. E tá em hiatus, é fácil de vocês conseguirem se atualizar. A próxima recomendação não tá em hiato, que é Disobey the Duke If You Dare. Disobey the Duke If You Dare tem um plot meio questionável no início, mas depois tudo fica lindo, confia. Que é basicamente a menina, ela é mandada pra se casar de novo, depois do último marido dela ter morrido. Se eu não me engano, é tipo o 5º casamento dela. E a família dela tá obrigando ela a fazer isso. Então, eles mandam ela pra casar com um duque que é extremamente mal visto, que todo mundo chama ele de monstro e assim por diante. E ela não conhece o marido. Então, ela casa, tal, chega lá, e ela não conhece o marido porque ele evita que ela veja ele. Então, basicamente, eles não se veem dentro da casa. Quando eles têm que interagir, ela tá de costas ou ela tá vendada e assim por diante. Mas, conforme a história vai continuando, né, claramente, eles vão se entendendo e ela vai realmente conhecendo o marido dela. E o Duque é um chuchu, meu Deus. Tudo pra mim. Ele é muito fofinho. Então, é bem legal ver essa desenvoltura dessa história, porque conforme o tempo vai passando, ela vai ganhando mais confiança e ela vai indo contra algumas questões da família dela. E é tudo pra mim, essa história. É maravilhoso. E tem um leve toque de spice dentro desse rolê. Os outros dois serviços que eu vou falar, eu já vou falar de uma vez quais são os dois serviços. É o Taptoon e o Tapas. Ambos esses dois serviços, eles oferecem alguns capítulos, geralmente 1 ou 2 ou 3, de graça. E depois disso você tem obrigatoriamente que pagar pelos capítulos que você vai ler. Eu particularmente não gosto desse sistema, porque eu sou uma pessoa que acabo, geralmente, engolindo as histórias. Então eu pego uma história com 10, 15, 20 capítulos e leio tudo de uma vez. Tem histórias que eles vão liberando capítulos de determinada quantidade de horas em determinada quantidade de horas pra vocês. Pode ser 12, pode ser 3, pode ser 24, depende da história e depende se tiver em promoção ou não. Fora isso, se você realmente quiser a história, você pode comprar. Aí você tem que pagar e são 300 pontos por cada história na maior parte desses serviços. Então é um vício caro nessas duas plataformas. Eu acho que em questão de dinheiro, o Webtoon e o Manta são muito melhores
nesse ponto. Enquanto Taptoon e Tapas tem bastante catálogo, mas acho um pouquinho salgado o preço pelo todo. É isso. Esses são alguns dos webtoons que eu acompanho. Como eu disse pra vocês, a lista completa é gigantesca. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui embaixo, na caixinha de descrição, todas as histórias que eu tinha separado. E se vocês tiverem indicações de webtoons, por favor, deixem nos comentários, porque eu sempre estou disposta a ler mais webtoons. Porque eu sou viciada. Então é isso, gente. Eu espero vocês no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau!